Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Hoje eu gostaria de dar continuidade a esses temas devocionais que nós estamos meditando aqui no decorrer dos últimos dias, e nós temos falado sobre as mensagens da cruz. E hoje eu gostaria de trazer um tema que nos traz uma pergunta: você tem medo da morte? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes eu gostaria aqui de trazer um aviso importante para nós. Nós ainda somos poucos no canal e por isso ainda estou tendo algumas dificuldades. E eu estou tendo dificuldades de notificar a todos a respeito das nossas transmissões. Então eu peço você para que se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube possa então te notificar. E assim você pode estar conosco nesta mesa comendo do pão vivo que desceu do céu. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Gostaria então de ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 55, que diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, nos trazendo entendimento e revelação, e que não seja o espírito do homem, que não seja o servo dele hoje, mas que seja o Espírito de Deus a falar conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando nós lemos esse texto de Paulo, nós podemos pensar que Paulo está sendo arrogante ou soberbo, mas não é. É uma questão de fé. Você tem medo da morte? O medo é uma realidade de todo ser humano, independentemente da sua cor de pele, do seu status social, da sua posição geográfica, seja no presente hoje ou no decorrer da história. A morte ela nos traz uma percepção de finitude. E o Salmo 144, versículo de número 4, ele vai nos falar sobre isso, né? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Então isso traz angústia no coração do homem. E esses sentimentos, eles vão trazendo medo, como a ansiedade, né? O que vem depois da morte? Deixar pessoas para trás, deixar histórias para trás, arrependimentos de coisas que fizemos ou daquilo que não fizemos. Então são coisas que podem então gerar medo. E por conta disto, muitos vivem paralisados na vida, né? Esse medo tem o potencial de paralisar pessoas. E esta paralisia, ela vem dessas incertezas, né? Do que vem depois. Vem da culpa, vem da falta de fé. São questões que podem paralisar uma pessoa. Mas a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Hoje nós podemos nos ver livres do medo da morte. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. E qual a decisão que nós podemos tomar hoje? É a mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou no dia em que entregou sua vida a Cristo. Jesus, ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele venceu a morte no Pai. A morte foi vencida e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte, ela perdeu a sua força. A morte, ela perdeu o seu poder. Ela não pode mais assombrar o coração, a alma humana, porque pela fé e por uma experiência viva, real com Cristo, nós temos a clara certeza de que a morte, ela não é o fim. A morte é um caminho que nós passamos, como diz os Salmos de número 23. Salmo 23, ele nos fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é por onde todos nós vamos passar. E o salmista aqui, no caso Davi, ele passou por esse caminho.
Ele então diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, ele estava passando por este lugar escuro, este lugar sombrio, esse lugar que, humanamente falando, nos traz poucas respostas, mas a partir de uma fé viva, de uma fé eficaz, de uma fé operante, Davi, então, ele afirma, eu não temerei mal nenhum. E o que, então, faz Davi e o que fez Paulo se expressar de forma tão corajosa? Saber de que eles não estavam sozinhos. Davi, ele vai dizer, né? Eu não temerei mal nenhum porque o Senhor está comigo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, né? Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Então ele sabia que não estava sozinho, ele perseguia uma promessa de que a morte não era o fim. Então, a morte, ela, no coração daquele que crê, ela não tem força, ela não tem poder para nos paralisar, porque nós temos uma convicção de que ela já foi vencida em Cristo Jesus na cruz. Então, nesses dias aos quais nós estamos vivendo, nós somos chamados a uma meditação profunda a respeito disso, a uma renovação de fé, uma renovação de mente, um refundamentar daquilo que nos faz homens e mulheres de Deus, esta fé, esta convicção em Cristo. Paulo diz, se não houver alguma coisa além dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Um filósofo, ele diz o seguinte, né, ele afirma da seguinte maneira, né, de que a vida humana termina em naufrágio. Que angustiante, que triste pensar e viver a partir desta crença. Mas a partir da fé, esta é uma falsa crença, porque a fé em Cristo, ela nos traz esperança, ela nos traz alegria, ela nos traz vida a partir desta realidade tão antagônica que é a morte. Então, eu quero encerrar nesta manhã esta devocional trazendo a você esta mensagem. Você não precisa temer a morte, só precisa tomar uma decisão, entregar a sua vida para Cristo, permitir que o Espírito Santo de Deus opere no seu espírito, permitir que nasça no seu coração esta fé, esta convicção de que a morte ela já foi vencida. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está com você. Hebreus capítulo de número 2, versículo 15 diz assim: E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele livrou aqueles que estavam sujeitos à escravidão da vida por causa da morte. Cristo nos libertou do medo da morte. A cruz nos traz muitos privilégios, ela nos traz muitos frutos. A cruz, ela nos traz coisas preciosas. Ela agrega a vida humana de uma forma muito especial. E uma das coisas que a cruz nos traz é essa certeza de que a morte já foi vencida e de que nós já vencemos esta força em Cristo e nós não precisamos mais temer a morte. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Se você, nesta manhã, deseja tomar uma decisão, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Se você está passando por um momento difícil e, porventura, o medo da morte está te rondando, vamos orar nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus te visite neste momento e que venha trazer ao seu coração esta paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela bondade e misericórdia pelos quais o Senhor tem nos alcançado. E eu quero orar, Senhor, por aqueles agora que porventura estão escravizados pelo medo da morte. A morte já foi vencida, ela não pode mais nos acorrentar. Então, nesta manhã eu te peço que o Senhor venha trazer, ó Deus, a paz aos corações,
A convicção de que o Senhor está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco por toda a eternidade. Que o Senhor venha dar, ó Deus, a tranquilidade ao coração daqueles que estão aflitos agora, para que tenham a plena convicção de que nós já estamos nos teus braços e de que há promessas de vida para cada um de nós. E de que hoje, ousadamente em Cristo, nós podemos, assim como Paulo, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Senhor, continue nos abençoando e abençoe cada vida aqui nesta manhã. E que vivam hoje um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Que o Senhor Deus possa continuar então abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe.